Oi, meu nome é Letícia. Eu faço parte da Liga de Cardiologia da UXPA, com parceria com o Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul, e hoje eu vou dar a aula 5, que é sobre regulação cardíaca, baro e quimiorreceptores. Então, vamos começar falando sobre os baroreceptores. O que eles são? Eles são sensores de pressão e eles estão localizados tanto no arco aórtico quanto no seio carotídeo. E eles são ativados através do estiramento que o aumento da pressão causa neles. Então, tem um aumento da pressão, que acaba aumentando as pressões nos vasos e acaba estirando esse baroreceptor, que vai acabar levando a informação dele para o sistema nervoso central, que a gente já vai falar sobre isso. Eles vão estar ativos, então, entre 80 mg de mercúrio a 180 mg de mercúrio, e eles são responsáveis pela redução da pressão arterial através do reflexo baroreceptor. Uma coisa muito importante que vale ressaltar é que esses baroreceptores, eles se programam para o nível de pressão que eles estão expostos a 1 a 2 dias. Portanto, eles não são importantes quando a longo prazo. Por exemplo, se o indivíduo ele tem uma pressão alta, sei lá, de 120 mg de mercúrio, que teoricamente os baroreceptores deveriam estar ativos. Ele está exposto a essa pressão há mais de 3 dias, esse indivíduo está mais de 3 dias com essa pressão alta, os baroreceptores eles não vão mais fazer o papel que eles deveriam fazer, porque eles já vão estar regulados para essa pressão. Eles vão entender que a pressão basal desse indivíduo é 120 mg de mercúrio, e ele não vai mais se ativar. Vamos falar então sobre esse reflexo baroreceptor. O que ele é? Ele é um reflexo simpático inibitório, portanto, ele vai estimular o parasimpático. Ele é o primeiro mecanismo de controle homeostático da pressão arterial. Por quê? Porque logo que aumenta a pressão arterial, como a gente falou antes, as paredes dos vasos vão também aumentar a pressão, certo? E eles vão ser ativados nessa coisa mais mecânica que o aumento da pressão arterial causa. A informação que os baroreceptores enviam para o sistema nervoso central é feita através de 2 nervos, dependendo da localização que esse baroreceptor está. Se ele estiver no arco aórtico, a informação vai ser levada através do nervo vago. Já se ele estiver no seio carotídeo, a informação vai ser levada pelo nervo glossofaríngeo para o sistema nervoso central, mais precisamente para o núcleo do trato solitário, tá? Como a gente falou antes, ele vai estimular o parasimpático vagal. E o que isso gera? Vasodilatação, diminuição da frequência cardíaca e da força de contração cardíaca. Tudo isso visando o quê? A redução da pressão arterial, como a gente falou antes. É importante também a gente salientar que quando tem a redução aguda da pressão, por exemplo, a gente levanta muito rápido e aí dá aquele escurão, sabe, que acontece? Que a gente fica meio tonto, fica preto, tudo, enfim. Quando a gente muda de posição, a gente tem uma redução aguda da pressão. E o reflexo baroreceptor, ele vai estar presente também nisso aí, tá? Só que ele vai fazer o mecanismo contrário que ele normalmente faz. Ao invés dele inibir o simpático, ele vai ativar o simpático e inibir o parasimpático. Passamos agora, então, para os quimiorreceptores. E apesar deles terem um nome diferente e fazerem coisas diferentes, por mecanismos de ação diferentes, por ativações diferentes, ele está intimamente ligado com o sistema dos baroreceptores. E eles são divididos em 2 classes, os centrais e os periféricos. Os centrais eles estão localizados no bulbo e os periféricos eles estão localizados nos corpos carotídeos, tá? E eles são células sensíveis ao baixo nível de oxigênio, ao excesso de dióxido de carbono e de íons de hidrogênio e da queda da pressão arterial abaixo de 60 mg de mercúrio, tá? Só que tem uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Os quimiorreceptores bulbares, eles só são sensíveis ao excesso de dióxido de carbono. Já os quimiorreceptores carotídeos, eles são sensíveis tanto ao excesso de dióxido de carbono quanto ao excesso de íons de hidrogênio e ao baixo nível de oxigênio. E a queda de pressão abaixo de 60 mg de mercúrio, tanto os bulbares quanto os carotídeos são sensíveis. Passamos então para o quimiorreflexo.
Essa informação ela é enviada para o mesmo lugar que os baroreceptores enviam a informação deles, que é o núcleo do trato solitário, e essa informação é enviada pelos mesmos nervos, que é o nervo glossofaríngeo e o nervo vago. Vale ressaltar que os quimiorreceptores periféricos, a informação deles é enviada por nervos simpáticos, então a via aferente dele é feita pelos nervos simpáticos. Como ela é levada pelos nervos simpáticos, a gente já presume que o quimiorreflexo estimula o centro simpático. E o que isso vai gerar? Vai gerar um aumento da frequência e da profundidade respiratória, o que vai melhorar, né, a oxigenação. Como a gente viu antes, eles são sensíveis à diminuição de O2 e ao aumento de CO2, e o aumento da pressão arterial, tanto sistêmica quanto pulmonar. Os quimiorreceptores, eles são muito importantes numa situação específica, que é a apneia do sono. Por quê? O que acontece durante a apneia do sono? Há uma maior produção de CO2, uma menor captação de CO2. Por quê? Porque o indivíduo ele está ali sem respirar, vai continuar a troca gasosa nos tecidos, né? Então vai gerar mais CO2, vai sair o O2 do sangue e vai entrar o CO2 e não vai ter captação nenhuma de O2 porque ele, né, tá sem respirar. E o que isso vai acontecer? O que isso vai acontecer? O que isso vai gerar? Então, quais são as consequências que vão acontecer? Vai ter o aumento da pressão arterial, o aumento da ventilação, o aumento da resistência vascular renal e da resistência vascular periférica. Porque esse é o quimiorreflexo, como a gente falou antes, certo? O aumento da pressão arterial, o aumento da resistência vascular renal e da resistência vascular periférica é tudo visando o aumento da pressão, e o aumento da ventilação é para, né, aumentar a captação de O2 e a expulsão do CO2. Também tem a diminuição do sistema parasimpático, o que vai causar o aumento da frequência cardíaca. E dessa forma, a gente explica por que as pessoas com apneia do sono acordam assustadas, com taquicardia e com a pressão lá em cima. É culpa do quimiorreflexo. Bom, essas são as minhas referências e muito obrigada por me assistir.